Depois de quase ser destruída dentro da prisão, Adriana finalmente descobre que o ataque contra ela não aconteceu por acaso, e, enquanto ela começa a juntar as peças desse quebra-cabeça, Pedro dá um passo que pode colocar o próprio pai contra a parede. Como se isso já não bastasse, um novo personagem chega ao Brasil prometendo virar a história de cabeça para baixo. Se você achou que a semana passada já tinha sido pesada, segura porque o capítulo desta segunda-feira promete mudar completamente os rumos da novela. Tem revelação, investigação, disputa pela herança e até novos romances começando a ganhar força. Então já deixa o like e vem comigo, porque agora eu vou te contar tudo o que acontece em Quem Ama Cuida no capítulo de segunda-feira, 29 de junho de 2026. Adriana encontra uma aliada dentro da prisão. Depois do ataque que sofreu, Adriana ainda tenta entender quem realmente quer acabar com a vida dela. O trauma continua muito presente, mas ela recebe um apoio inesperado de Nancy, que fica ao lado da fisioterapeuta justamente quando ela mais precisa. Adriana faz questão de agradecer Nancy por tê-la defendido e impedir que a situação terminasse de forma ainda pior. Esse momento fortalece bastante a amizade entre as duas, mostrando que mesmo dentro da prisão, Adriana finalmente encontrou alguém em quem pode confiar. E não para por aí. Nancy resolve abrir o coração e conta para Adriana o verdadeiro motivo pelo qual foi presa. A revelação emociona a protagonista e faz com que ela perceba que existem outras pessoas injustiçadas naquele lugar, vítimas de histórias tão dolorosas quanto a dela. Essa conversa muda completamente a forma como Adriana passa a enxergar sua própria luta. Pedro começa a desconfiar ainda mais do próprio pai. Enquanto Adriana enfrenta os problemas dentro da cadeia, do lado de fora quem começa a agir é Pedro. Depois de investigar tudo o que aconteceu nos últimos dias, ele finalmente revela para Elisa que descobriu algo gravíssimo. Ademir subornou Tom para depor contra Adriana. Essa revelação deixa Pedro ainda mais revoltado. Ele percebe que talvez a condenação da mulher que ama tenha sido construída em cima de mentiras cuidadosamente planejadas. Só que existe um detalhe que torna tudo ainda mais complicado. O responsável por esse possível esquema é justamente o próprio pai. Pedro fica dividido entre denunciar Ademir ou tentar encontrar mais provas antes de tomar qualquer atitude. É um conflito enorme, porque ele sabe que enfrentar o pai pode destruir sua própria família. Ao mesmo tempo, continuar calado significa permitir que Adriana continue pagando por um crime que talvez nunca tenha cometido. E essa dúvida promete movimentar os próximos capítulos. Ademir começa a ficar encurralado. Enquanto Pedro junta informações, Ademir percebe que o cerco está começando a fechar. Depois de agir nos bastidores durante semanas, manipulando depoimentos e tentando favorecer os interesses da família Brandão, o advogado começa a sentir que suas atitudes podem finalmente ter consequências. Mesmo tentando manter a aparência de tranquilidade, Ademir demonstra preocupação com a possibilidade de que toda a verdade venha à tona. E o pior para ele é que agora quem está investigando tudo é justamente o próprio filho. André chega ao Brasil e promete mexer com a história. Outro momento importante do capítulo é a chegada de André. Ele conversa com o tio e explica que voltou ao Brasil disposto a trabalhar com a família. A princípio parece apenas mais um reencontro familiar, mas quem acompanha novelas do Valcir Carrasco sabe muito bem que personagem importante nunca chega por acaso. A presença de André promete criar novos conflitos, novas alianças e até movimentar futuros romances dentro da história. É aquele tipo de personagem que chega discretamente, mas que pode mudar completamente o rumo da novela. Otoniel continua lutando por Adriana. Enquanto muita gente já condenou Adriana sem esperar a justiça agir, Otoniel continua acreditando na inocência da neta. No capítulo desta segunda-feira, ele conversa com Francesca sobre tudo o que está acontecendo e demonstra mais uma vez que não pretende abandonar Adriana. Além disso, Otoniel faz um convite para que Francesca participe de um almoço com sua família. Pode parecer apenas uma cena tranquila, mas quem conhece novela sabe que encontros familiares costumam esconder revelações importantes, discussões inesperadas e mudanças de rumo. Existe uma grande expectativa para saber qual será o verdadeiro objetivo desse almoço. A disputa pela herança continua pegando fogo. Mesmo com Adriana presa, Pilar continua aproveitando a situação para fortalecer sua posição dentro da família Brandão. Ela sabe que cada dia que Adriana permanece atrás das grades facilita ainda mais seus planos de controlar os bens deixados por Arthur. Enquanto isso, outras pessoas da família começam a perceber que existe algo estranho acontecendo em torno da herança. As alianças começam a mudar. As desconfianças aumentam.
E fica cada vez mais claro que a guerra pelo patrimônio de Arthur está longe de terminar. O capítulo prepara uma grande virada. Embora o capítulo de segunda não tenha grandes explosões, ele funciona como preparação para acontecimentos muito maiores. A amizade entre Adriana e Nancy fica ainda mais forte. Pedro começa oficialmente sua investigação contra Ademir. André entra definitivamente na trama. Otoniel continua tentando proteger a neta. E Pilar segue acreditando que está vencendo essa guerra. Só que quem acompanha a novela já percebeu uma coisa. Quanto mais os vilões acreditam que ganharam, mais perto eles estão de ver toda a verdade aparecer. E é justamente essa sensação que encerra o capítulo. A impressão de que a maré finalmente pode começar a virar para Adriana. Encerramento. Resumindo, o capítulo desta segunda-feira traz momentos decisivos para a história. Adriana agradece Nancy por tê-la defendido e descobre detalhes emocionantes sobre o passado da nova amiga. Pedro revela a Elisa que Ademir subornou Tom e começa a investigar o próprio pai. André retorna ao Brasil disposto a trabalhar com a família. Otoniel continua defendendo Adriana e aproxima Francesca da família, enquanto Pilar segue cada vez mais confiante na disputa pela herança de Arthur. Ou seja, é um capítulo que prepara grandes revelações e deixa claro que os próximos dias podem mudar completamente o destino dos principais personagens. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que Pedro vai denunciar o próprio pai ou ainda vai proteger Ademir? E será que Adriana finalmente está perto de provar sua inocência? Conta aqui nos comentários.